Olá, Israel promete guerra até acabar com o movimento de resistência islâmica, o Hamas, responsável pelo ataque terrorista de 7 de outubro a Israel, o que a gente não sabe se é possível. Já são 68 dias de guerra. Nós continuaremos até o fim, declarou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nessa quarta-feira. Disto não há a menor dúvida. Digo isto à luz de um grande sofrimento por causa de soldados israelenses mortos e também tendo em vista as pressões internacionais. Nada irá nos deter. Vamos até o fim, até a vitória, nada menos do que isso, afirmou Netanyahu durante uma visita a uma base militar no sul de Israel, de onde saem as forças que atacam a faixa de Gaza. O ministro do Exterior israelense, Eli Cohen, acrescentou que Israel vai continuar a guerra com ou sem o apoio internacional. Um cessar-fogo a esta altura seria um presente para a organização terrorista Hamas e lhe permitiria voltar a ameaçar os habitantes de Israel, disse o chanceler israelense. Na terça-feira, o presidente Joe Biden fez a crítica mais dura à condução da guerra até agora, alertou Israel, que perde apoio internacional por causa dos bombardeios indiscriminados. Israel só tem o apoio dos Estados Unidos hoje, de pequenos países. Esta rara divergência entre os Estados Unidos e Israel é o resultado da longa tolerância dos Estados Unidos em relação aos abusos de poder de Israel na questão palestina. O principal líder político do Hamas, Ismael Haniyeh, advertiu que todo acordo sobre Gaza ou em relação à causa palestina sem o Hamas ou sem o que chamou de movimentos de resistência, os grupos armados, é uma ilusão. Era uma resposta de Haniyeh a outra declaração do primeiro-ministro israelense de que não vai mais entrar em Gaza quem educa para o terrorismo, apoia o terrorismo e financia o terrorismo. Haniyeh afirmou estar disposto a negociar o fim da agressão, Haniyeh vive no Catar, e a encontrar uma via política para garantir o direito do povo palestino a um país independente com capital em Israel, sugerindo que poderia aceitar uma paz com dois países. A carta do Hamas fala na destruição de Israel e criação do Estado palestino em todo o território histórico da Palestina. Depois da morte de 1.200 israelenses estrangeiros e o sequestro de 250 reféns em 7 de outubro, no pior ataque contra judeus desde o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, Netanyahu autorizou o Mossad, serviço de espionagem de Israel, a matar os líderes do Hamas e pretende destruir o grupo terrorista a qualquer custo. E Yahya Sinwar e Mohamed Deif, que supostamente estão em Gaza, seriam os responsáveis pelo ataque, e Ismael Haniyeh e Khaled Meshal, que estão no exterior, são procurados vivos ou mortos por Israel, preferencialmente mortos. Desde o início da guerra, 18.608 palestinos foram mortos na faixa de Gaza, de acordo com as autoridades de saúde do governo do Hamas. Os 50.600 saíram feridos, outros 7.000 estão desaparecidos, talvez soterrados debaixo das ruínas dos bombardeios. Israel perdeu 115 soldados na invasão, ao comentar a morte de 10 militares num dia. Na terça-feira, o pior dia da invasão terrestre, inclusive 2 oficiais graduados morreram. O ex-ministro da Defesa, Benny Gantz, membro do gabinete de guerra, falou que é o preço a pagar por uma segunda guerra de independência, que é como a cúpula militar de segurança e política de Israel vê esta guerra. Em entrevista à TV britânica Sky News, a embaixadora de Israel no Reino Unido, Tzizi Hotovely, rejeitou totalmente a possibilidade de criação de um Estado Nacional Palestino. Ela disse que o mundo precisa entender que o paradigma dos acordos de Oslo acabou em 7 de outubro e que devemos construir outro. A embaixadora israelense acusou os palestinos de não quererem ter seu país ao lado de Israel, mas de querer destruir Israel, o que é o caso que está escrito na carta do Hamas, mas não é o que vem fazendo desde o fim dos anos 80, a Organização para a Libertação da Palestina, que negociou os acordos de Oslo. Tzipi Hotovely
do partido direitista Likud, liderado por Netanyahu. Nem Netanyahu pensa da mesma forma. O atual governo, mais extremista da história de Israel, quer desmilitarizar Gaza e construir o futuro com nossos aliados e países árabes moderados, disse a embaixadora. Mas os Emirados Árabes Unidos, que estabeleceram relações com Israel nos acordos de Abraão em 2020, deixaram claro que não vão participar da reconstituição de Gaza se não for criado um país para o povo palestino. A solução com 2 estados é quase um consenso universal, mas a extrema-direita de Israel não aceita. Europa, Estados Unidos, mundo árabe, China, Rússia, todos apoiam a criação do Estado palestino. A extrema-direita prefere esta guerra, que pode levar a ataques espetaculares como o de 7 de outubro. Então o governo atual terá de cair para que o processo de paz seja retomado. Como está desmoralizado pelo ataque de surpresa do Hamas, talvez seja possível formar logo um governo israelense interessado em negociar a paz definitivamente. O jornal The Jerusalem Post informou que Biden pretendia apresentar a Israel um plano para retomar o processo de paz e criar a Palestina independente antes do ataque terrorista de 7 de outubro. Do lado palestino, a liderança também é precária para negociar a paz. O Hamas está descartado por Israel, pelos Estados Unidos e pela Europa. O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, acaba de fazer 88 anos. Seu governo é considerado corrupto, incompetente e conivente com Israel. A tarefa deve ficar para o seu sucessor na liderança do partido, Fatah, que significa luta. Os mais cotados são Marwan Barghouti, que está preso em Israel e é chamado de Mandela palestino, sairia da cadeia para negociar a fundação da Palestina. Outro nome citado é Mohamed Dahlan, que era o líder da Fatah em Gaza, até ser expulso pelo Hamas numa guerra civil palestina em julho de 2007. Dahlan seria expulso da Fatah em 2011, depois de ser acusado repetidas vezes pelo presidente Abbas de matar Yasser Arafat, o líder histórico da Organização para a Libertação da Palestina. Um terceiro nome é Salam Fayyad, ex-primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina, que tentou construir as instituições do Estado Nacional numa luta pacífica pela independência para mostrar a viabilidade de um Estado palestino. O comissário-geral da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, considerou irrealista imaginar que alguém possa aceitar a situação em que estão vivendo os palestinos da faixa de Gaza, espremidos em menos de 1/3 do território, enfrentando bombardeios, privações, doenças, no capítulo mais sombrio de sua história, desde a Guerra de Independência de Israel, em 1948. Para piorar ainda mais a situação, uma chuva forte caiu nesta quarta-feira em Gaza, alagando os acampamentos improvisados, onde vive a maioria dos que tiveram de fugir de casa, que a ONU estima que sejam 1.900.000 pessoas. Israel pediu ao Egito e ao Catar que retome as negociações para libertar os reféns, mas nem Israel nem o Hamas apresentou uma proposta concreta até agora. Parentes dos reféns estiveram nesta quarta-feira na Casa Branca, foram pedir ajuda para a libertação de seus familiares que ficaram em segundo plano e correm alto risco com a guerra de alta intensidade que Israel está travando em Gaza. Israel acredita que 19 dos 135 reféns ainda em poder dos terroristas devem estar mortos. O exército de Israel bombardeou posições da milícia fundamentalista egita Hezbollah, o Partido de Deus, depois que obuses foram disparados do sul do Líbano e atingiram o norte de Israel. É a segunda frente de guerra, como eu digo sempre. Pelo terceiro dia seguido, o exército de Israel fez uma operação no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia ocupada. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu a imposição de sanções aos colonos extremistas da Cisjordânia. A organização não governamental Human Rights Watch, Observatório dos Direitos Humanos,
acusa os rebeldes hutis, xiitas, zaiditas apoiados pelo Irã na guerra civil do Iêmen, de cometer crimes de guerra ao atacar navios comerciais com tripulações civis no Mar Vermelho. O maior risco de punir essas milícias xiitas seria uma possível retaliação contra os campos de petróleo da Arábia Saudita, que já foram atacados, porque a Arábia Saudita apoia o governo do Iêmen, deposto pelos hutis, e já interveio pesadamente na guerra civil iemenita contra os hutis. A Casa Branca estaria segurando a venda de 20 mil fuzis de assalto a Israel por causa dos ataques dos colonos palestinos, dentro do que parece ser um plano, dentro de um plano que é defendido por alguns ministros extremistas de Israel, de anexar a Cisjordânia, expulsar os palestinos, informou o jornal britânico The Guardian. O ministro do exterior da Rússia, Sergei Lavrov, pediu à ONU a convocação de uma conferência de paz internacional para negociar o fim do conflito entre israelenses e palestinos. A Rússia, em princípio, apoia o Hamas nessa guerra, o que Putin já levou até uma bronca de Netanyahu. Os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram novas sanções contra dirigentes do Hamas. Em Los Angeles, manifestantes fecharam a autoestrada 110 para pedir um cessar-fogo. Eles fazem do grupo If Not Now, se não for agora, formado por judeus norte-americanos, na definição deles organizados para lutar contra o apoio dos Estados Unidos ao que chamam de sistema de apartheid de Israel. O Parlamento Europeu deu o prêmio Sakharov, o maior prêmio de direitos humanos da União Europeia, à jovem Mahsa Amini, morta pela ditadura teocrática do Irã no ano passado por estar com o véu muçulmano supostamente fora de lugar. Foi torturada e morta pela polícia de costumes da ditadura iraniana, que está indiretamente ligada a esta guerra. Os intelectuais palestinos choram a morte do poeta e professor de literatura inglesa Refat al-Hajir, morto num bombardeio israelense em 6 de dezembro. Aqui está o último trecho do seu último poema. Se eu tiver que morrer, você tem que viver para contar minha história. Se eu morrer, que isso traga esperança, que nasça uma história. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, assina meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Shalom, que é paz em hebraico, Salam Aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais, tchau.